Na Aliança Oriental, há uma estrutura magnífica, a prestigiada Academia Polestar, onde alunos de várias disposições se ocupam com suas atividades diárias. Alguns estão perdidos em seus próprios mundos, simplesmente perdendo tempo, enquanto outros fervilham de entusiasmo e especulação, pois o dia de hoje marca um evento significativo, o dia do contrato. E há rumores de que um executor da Notorious Apocalipse Corte estará supervisionando os procedimentos. Só de pensar nisso, a multidão se enche de admiração e ansiedade. Para uma instituição tão reverenciada como a Polestar, e para a Aliança Oriental em geral, a aparição de um membro da Corte do Apocalipse não é algo trivial. E esse boato é bom demais para ser verdade, porque até mesmo os altos e poderosos da Academia Polestar e de toda a Aliança Oriental consideram um grande negócio quando a Corte do Apocalipse entra em cena, e por isso nem todo mundo está acreditando na propaganda. Mas um cara em particular está jurando por suas fontes. Ele está dizendo que essa informação veio diretamente de sussurros ouvidos do lado de fora do escritório do diretor, e o cara estava confiante, já que não estava sozinho quando isso aconteceu, pois estava com Shen Feng, o que Shen apoiou, e não apenas ele ouviu, mas ele diz que viu o membro pessoalmente, e que ela está vestida toda de preto. E como que na hora certa, a figura misteriosa em questão faz uma entrada oportuna no pátio. Eu fico pensando, droga, com as duas faces erguidas em uma tarde de quinta-feira, muito legal. E parece que o artista também é um homem de cultura. Até os alunos sorriram quando a viram, mas eles ficaram mais empolgados ao ver que ela era de fato um membro da Corte do Apocalipse, pois era possível ver que ela estava usando o emblema deles. Enquanto isso, Shen Feng permaneceu relativamente alheio à agitação ao redor e, portanto, se perguntou por que a Aliança Oriental, conhecida por seu mistério e autoridade no reino da domesticação de feras, enviaria um representante à modesta Academia Polestar para a cerimônia do dia do contrato. E a única explicação lógica que ele conseguiu pensar foi que algo significativo poderia estar prestes a acontecer. No entanto, apesar da importância potencial do evento, Shen não conseguia encontrar dentro de si o interesse. Essa falta de interesse não se devia à apatia ou à preguiça. Em vez disso, era resultado de sua posição única como recém-chegado a este mundo. Na verdade, ele era um transmigrador e, como havia saído de outro reino há apenas um ano, não tinha os talentos e as habilidades inatas que pareciam quase comuns nesse novo mundo. E nem mesmo tinha acesso a nenhum sistema místico como aqueles sobre os quais havia lido nas histórias em quadrinhos de sua vida anterior. No entanto, Shen não estava muito preocupado com sua segurança, ou com a possibilidade de encontrar monstros. A cidade era bem protegida pela Muralha Imperial, uma estrutura maciça que havia repelido com sucesso ameaças externas por 300 anos. Juntamente com a renomada força da Aliança Oriental, isso proporcionava uma camada significativa de segurança. Portanto, isso favorece. Com esses pensamentos, ele se convenceu de que o mínimo que poderia fazer era levar uma vida silenciosa e normal, onde pudesse se sustentar. E, para isso, ele só precisava firmar um contrato com uma fera de estimação, mesmo que fosse apenas uma de grau normal ou inferior. E sua confiança era tão baixa, pois quanto mais alta a classificação de poder espiritual de uma pessoa, maior a probabilidade de ela contratar animais de níveis mais altos. E, infelizmente para Shen Feng, a classificação de Remal estava no nível D, limitando severamente suas opções e quebrando todas as suas esperanças de uma vida luxuosa e fácil, ou até mesmo coisas como mudar o mundo, tornar-se rei e compor épicos lendários, como eram conhecidos os protagonistas dos romances que ele lia. Pelo lado positivo, o caminho menos ambicioso de Shen prometia menos aborrecimentos e a possibilidade de uma aposentadoria relaxante e precoce, e ele nem precisaria esperar muito para ver como o dia se desenrolaria. Quando a cerimônia estava prestes a começar, um membro da equipe entrou abruptamente na sala. Shen, com um pássaro falante que anunciava a necessidade de se reunir imediatamente na quadra de esportes. E, em pouco tempo, o pátio da escola se encheu de alunos, todos ansiosos. Ainda assim, o campo era uma visão impressionante, pois enormes animais de estimação, cada um acompanhado por guardas armados que se elevavam sobre a multidão, e uma variedade colorida de ovos de animais de estimação, variando em tamanho e tonalidade, estava meticulosamente organizada em uma plataforma, pronta para conhecer seus novos mestres. E no meio dessa cena agitada, a representante da Corte do Apocalipse estava parada ali, ameaçadora. Mas todos pareciam não lhe dar atenção, pois os estudantes estavam preocupados com os pensamentos sobre as feras divinas que esperavam reivindicar. Alguns controlavam suas expectativas, enquanto outros, como Li Yang,
o melhor aluno em classificação de espírito, almejavam um contrato com uma fera de alto nível, enquanto Shen Feng tinha expectativas baixas, tentando se proteger de uma possível decepção. Mas parece que o membro do Apocalipse notou o moral baixo deles, e por isso, usou sua besta espiritual para incendiar as coisas, liberando uma chama semelhante à de uma fênix que instantaneamente animou os alunos, fazendo-os se sentirem mais poderosos e animados. Sem dúvida, esse era um tipo de bênção de proteção espiritual, garantindo que eles pudessem estabelecer uma conexão mais estável ao contratar uma fera. Era exatamente o tipo de habilidade formidável que se esperaria de uma irmã sênior da corte do Apocalipse. Com os alunos agora animados, ela aproveitou a oportunidade para incentivá-los ainda mais, fazendo um discurso sobre a importância de suas escolhas e esforços para determinar a força do vínculo com suas novas feras. Dito isso, a cerimônia do contrato começou. Shen sentiu uma pressão imensa que vinha reprimindo há algum tempo. Apesar de ter colocado suas expectativas em um nível baixo, ele ainda esperava conseguir pelo menos uma besta espiritual decente e não ser motivo de piada, especialmente porque ele era o último na fila. O primeiro aluno da fila, o espírito mais graduado da classe, decidiu sentar-se com as pernas cruzadas na plataforma, tentando ao máximo chegar o mais perto possível do ovo na esperança de formar uma conexão forte. Mesmo que esse método não tenha sido comprovado cientificamente, seu esforço valeu a pena. Ele se conectou com sucesso a uma besta espiritual e o ovo se abriu rapidamente, revelando ser uma besta falcão de grau feroz. Isso surpreendeu e deixou os outros com inveja. No entanto, não foi totalmente inesperado, dada a sua alta classificação espiritual. E Li Yang, o aluno em questão, não se importava com o que os outros estavam pensando, pois estava feliz por ter uma fera que atendia às suas expectativas. E com o sucesso de Li Yang, a cerimônia continuou. Depois de alguns momentos, todos os alunos já tinham obtido um animal de estimação, exceto Shen, e havia apenas um número limitado de animais restantes. 2 feras ferozes, 15 feras ferozes e um número desconhecido de feras inferiores. Isso foi estressante para Shen porque ele sabia que provavelmente acabaria com uma fera comum ou inferior, mas não saber quantas restavam o fez hesitar. E sua hesitação irritou o membro do Apocalipse, que gritou para que ele se apressasse e parasse de desperdiçar seu precioso tempo. Sem outra escolha, Shen deu um passo à frente e fez o que lhe foi pedido. No entanto, alguns minutos se passaram e nada aconteceu. Não havia nem mesmo uma leve conexão com nenhuma das feras, então Shen decidiu informar a Sênior sobre as más notícias, que ele não havia sentido uma fera adequada. Isso a surpreendeu, pois ela não esperava ver alguém com um poder espiritual tão fraco, mas ela não estava disposta a deixar um aluno fracassar sem tentar de tudo. Então, ela disse a ele para se aproximar e tentar tocar os ovos diretamente, e seu orgulho foi atingido por isso. Mas ele não podia reclamar, pois era a única opção que lhe restava. Com a atenção de todos voltada para ele, Shen se aproximou dos ovos. Ao fazê-lo, um ovo peculiar chamou sua atenção. Ele brilhava com uma luz fraca e, embora parecesse pequeno e comum, algo em seu instinto lhe dizia para tocar nesse ovo primeiro. Mal sabia ele que tudo isso se devia ao membro da corte do Apocalipse. Ela é uma verdadeira pessoa por fazer isso. Ela realmente se esforçou para usar seu poder discretamente para ajudar Shen Feng a garantir um contrato com uma fera, apesar de seu baixo poder. E o brilho que ele vê é a conexão espiritual com a qual ele é mais compatível. Mas mesmo quando ele se aproximava, sua força era insuficiente para quebrar o ovo, o que a fez suspirar, pois parecia que ela teria que ajudá-lo até o fim. Assim, ela exerceu mais poder para abrir o ovo com força e, como isso não era natural, causou um poderoso efeito de ondulação que deixou todos os alunos chocados e confusos. O próprio Shen Feng estava convencido de que esse poderia ser o momento pelo qual ele estava esperando, o evento crucial que ele acreditava estar destinado a um protagonista. A abertura do ovo foi grandiosa, exalando uma aura poderosa, o que aumentou a expectativa de todos sobre a raridade do animal de estimação. Mas eles não tiveram que esperar muito, pois a criatura finalmente emergiu e se revelou uma tartaruga muito fofa. No entanto, a aparência pode enganar. Então, eles esperaram que o membro do Apocalipse anunciasse sua classificação. Para a surpresa deles, era apenas um animal de estimação de grau ornamental. A grande entrada de um animal de estimação de classe tão baixa pareceu engraçada para todos, deixando até mesmo Shen Feng atordoado demais para dizer qualquer coisa. Mas o tempo do membro do Apocalipse era precioso. Ela não podia desperdiçá-lo com qualquer um. Ela já havia ajudado Qian Feng o suficiente, então foi direto ao ponto e perguntou sobre a habilidade do animal de estimação dele. Qian Feng hesitou, mas decidiu responder honestamente, dizendo que seu animal de estimação tinha apenas uma habilidade, que era a defesa. Isso a surpreendeu,
pois até mesmo um animal de estimação de grau ornamental deveria ter pelo menos 2 habilidades para ser considerado razoável. Parecia que Qian Feng havia contratado o pior dos piores, mas ele era bonito. Ainda assim, a fofura por si só não é suficiente neste mundo, e as bestas ornamentais têm força limitada. Mesmo com sua capacidade defensiva, Shen Feng duvidava que ele pudesse resistir a um soco de uma garotinha. Ele até achava que uma galinha treinada por 2 anos seria mais poderosa do que sua tartaruga. E essa constatação o fez chorar e, como era de se esperar, os valentões aproveitaram a oportunidade para zombar dele. Eles lhe disseram que vê-lo sendo tão inútil era mais satisfatório do que contrair uma fera avançada. Apesar da zombaria, eles não eram totalmente insensíveis. Após a brincadeira, eles o aconselharam a ver o lado positivo. A habilidade defensiva de seu animal de estimação pode ser de grande ajuda para seu bem-estar, pois a dor é compartilhada entre o animal e o dono. E não apenas a dor, eles também podem compartilhar o prazer. Essa foi a primeira vez que Shen Feng ouviu falar de tal coisa, e isso ficou evidente em seu rosto. Então, pediram que ele visse sua tartaruguinha para demonstrar o que queriam dizer. Aio, que porra é essa? Isso soa um pouco estranho, mas Shen Feng concordou, e os rapazes acariciaram a adorável tartaruga. E assim veio à tona a história do animal de estimação inútil e de seu dono igualmente inútil. E quando eles estavam se sentindo confortáveis, o membro do Apocalipse ordenou que eles se calassem e exigissem toda a atenção para ela, e eles fizeram o que lhes foi pedido. E então ela começou a parabenizá-los pela formatura, mas eles não têm tempo para comemorar agora, porque a partir de hoje, eles entrarão na zona de combate norte da União para treinamento de combate. E, em nome da corte do Apocalipse, ela lhes desejou boa sorte e pediu que voltassem vivos. Mas, mesmo com essa garantia, os alunos estavam desorientados, pois souberam que o treinamento de combate deste ano seria realizado no local mais perigoso do território da União, a Zona de Combate do Norte. Ela estava repleta de feras ferozes, e com o inverno se aproximando, as condições seriam ainda mais desafiadoras. E Shen Feng era definitivamente o mais preocupado do grupo. Estou me metendo fundo, sabendo que, com seu animal de estimação atual, ele estava fadado a ser aplaudido pelos monstros, e ver a cara deles divertiu a integrante do Apocalipse, mas ela fez questão de tranquilizá-los para que não se preocupassem muito, explicando que o exercício não é uma sentença de morte, é apenas um desafio com um certo nível de perigo. Eles não seriam enviados para a linha de frente para lutar contra os monstros. No entanto, se alguém quisesse desertar antes da batalha, deveria dar um passo à frente, deixar a besta contratada para trás e ir para casa beber leite em copos de leite, pois não eram necessários covardes em suas fileiras. E ninguém se sentiu mais pressionado por essas palavras do que Qian Feng, e sua ansiedade era justificada, porque todo ano, após o inverno profundo, os monstros da zona de combate do norte entravam em um estado frenético por 1 ou 2 meses, formando uma maré de feras que invadiam as muralhas. Com a força de sua fera contratada, isso significaria a morte certa, e ele não está disposto a morrer ainda, especialmente quando ele nem mesmo sabe por que foi transmigrado para cá tão repentinamente. Por isso, ele estava abalado e prestes a desistir de participar do treinamento de combate. Felizmente, o sistema entrou em ação, aparecendo diante dele ao reconhecer que ele havia contraído totalmente uma fera espiritual, solicitando que o sistema esteja totalmente funcional, revelando sua janela de estatísticas e concedendo-lhe 6 pontos de estatísticas não alocados. Além disso, agora ele podia ver informações básicas sobre outros domadores, principalmente o membro do Apocalipse, que tinha uma fênix de fogo de grau feroz de nível 50. E mesmo sem poder ver seus atributos e habilidades ainda, Shen Feng sabia que ela era incrivelmente poderosa. E como se estivesse em um momento de clareza após nós, os olhos vazios de Shen Feng se iluminaram com esperança. Ele estava convencido de que, mesmo com um animal de estimação mais fraco, ele poderia ficar mais forte com a ajuda do sistema. Embora se soubesse que a atualização das habilidades de um animal de estimação levava tempo, eles poderiam contornar parte disso alimentando o animal com materiais monstruosos. E o treinamento de combate que estava por vir era uma oportunidade de reunir esses materiais e melhorar. No entanto, Shen Feng sabia que não deveria se antecipar e decidiu alocar todos os seus pontos livres para a defesa, com o objetivo de sobreviver o maior tempo possível. E de repente, um grande pássaro espiritual apareceu, voando acima deles antes de pousar bem na frente. Parecia ser a viagem deles para a zona de combate do norte. Com isso, todos embarcaram e se prepararam para a viagem. Poucos momentos depois, eles chegaram à zona de combate do norte,
onde vastas terras cobertas de neve se estendiam por quilômetros e flocos de neve caíam continuamente. O pássaro que levava Shen Feng e os outros estava agora descansando dentro do acampamento imperial. Parecia que todos haviam chegado em segurança, mas as temperaturas aqui eram muito mais frias do que na cidade. Os alunos sentiram o frio, enquanto os soldados do exército imperial ainda estavam se divertindo sem camisa nesse tipo de temperatura. Mas o professor não podia permitir que eles demonstrassem fraqueza na frente das elites e manchassem o nome da escola. Então, ele exigiu que eles se reunissem. Depois que eles obedeceram, ele cumprimentou o general Shu e confiou os deveres de patrulhamento dos alunos às providências do general. Ao ouvir isso, Shen Feng sentiu um suspiro de alívio, já que patrulhar era mais para ampliar seus horizontes, em vez de ser bucha de canhão para os monstros, como eles esperavam inicialmente. Mas, de repente, isso estava prestes a mudar quando vários nomes de estudantes foram chamados, e Shen Feng foi um deles, pegando todos desprevenidos. Então, parece que eles estariam patrulhando a terra em pequenos grupos de 4 alunos e um oficial, um número menor do que eles esperavam. Enquanto os outros estavam concentrados nessa virada inesperada, alguns alunos, especialmente os simps, estavam mais preocupados com o fato de Shen Feng, o fraco, ter sido agrupado com Belsu, a chamada deusa de sua escola. Isso os deixou invejosos e irritados, pois acreditavam que ele só arrastaria a deusa para baixo. As probabilidades estavam realmente se acumulando contra Shen Feng ultimamente. Ele não conseguia descansar nem por um minuto. Mas, apesar disso, ele continuou com seu novo grupo, juntando-se ao Capitão Ewing, que estava no comando deles por enquanto. Ele tinha uma Fierce Beast de nível 35 com ele e parecia ter uma natureza direta, já que pulou a conversa fútil e lhes disse diretamente qual era a tarefa deles durante a patrulha. Não deixar nenhum monstro atravessar a muralha, mesmo que isso lhes custasse a vida, e enfatizou que, se algum deles se envolver em brigas internas por motivos pessoais, especialmente por causa de uma mulher, ele os jogaria pessoalmente para fora do muro para alimentar os monstros. E ele podia ter certeza de que isso não era uma ameaça, mas uma promessa. E Shen Feng sabia que o Capitão Ewing estava falando sério, pois ele podia ver o status de seu animal de estimação. E essa percepção era evidente no rosto de Shen Feng, o que Sun Yan percebeu, mas ela não pensou nada de ruim sobre isso, pois presumiu que ele estava apenas um pouco nervoso. Então, ela decidiu quebrar a tensão ao se apresentar, além de tentar familiarizar o grupo uns com os outros, já que agora eles seriam uma equipe. E Shen Feng apreciou esse gesto gentil e retribuiu a gentileza. Mas parece que os outros caras não gostam nem um pouco dessa amizade repentina. Todos eles estavam pensando a mesma coisa. Alguns momentos depois, quando a noite profunda foi iluminada pela luz da lua, o grupo começou a patrulha junto com outros grupos. Enquanto caminhavam, o Capitão Ewing explicou a importância da patrulha. Ele enfatizou que essa era uma parte crucial da proteção da muralha do exército imperial. Eles precisavam aguçar seus sentidos para perceber anomalias no silêncio e encontrar rastros de monstros perto do muro alto. No entanto, alguns alunos contestaram isso, argumentando que parecia fácil, pois a área externa era tão espaçosa e vazia que qualquer movimento de monstro seria facilmente detectado. A inexperiência deles era evidente nesse raciocínio. Então o Capitão Ewing esclareceu que os monstros eram muito hábeis em se esconder, especialmente durante as contínuas tempestades de neve da zona de combate do norte, o que obstruiria severamente sua visão. Essa mentalidade, sem dúvida, levaria a um descuido. Sua explicação fez com que eles se retratassem rapidamente e ficassem em silêncio. Com isso esclarecido, o Capitão Ewing continuou, aconselhando-os a ficarem atentos, especialmente à noite. Como se fosse uma deixa, o Capitão Ewing percebeu que algo estava errado atrás deles. Quando se virou, ele imediatamente reconheceu a situação. Apesar de a neve ter coberto rapidamente as pegadas do monstro, seu cheiro característico permaneceu por tempo suficiente para que nem mesmo a neve pudesse mascará-lo. Isso era algo com que todos os alunos precisavam ter muito cuidado. Os alunos estavam confusos sobre o motivo de ele estar olhando para um espaço vazio, mas com a ajuda de seu sistema, os olhos de Shen Feng se arregalaram quando ele viu o status do sistema de um monstro aparecer. O monstro estava tão bem escondido que os outros tiveram dificuldade em identificá-lo. A única pessoa além de Shen Feng a notá-lo foi Sun Yan, que imediatamente o apontou. Era um leopardo das neves de nível 5 emergindo da neve. Como seu disfarce havia sido descoberto, o leopardo das neves partiu para a ofensiva. Enquanto isso, o Capitão Ewing permaneceu calmo enquanto avaliava os alunos e podia dizer que já estava impressionado com a atenção de Sun Yan. Mas,
Ainda assim, ele queria que esse primeiro encontro fosse um momento de aprendizado para todos os alunos e para avaliar suas capacidades. Ele só interviria se fosse necessário. Assim, ele perguntou qual equipe queria demonstrar suas habilidades e ganhar pontos. Mas a maioria dos alunos era, na verdade, uma cabra. Congelaram na hora. E até mesmo o melhor aluno, Li Yang, ficou com medo. Mas Sunian não era como eles. Ela estava procurando por toda a fumaça. Ela estava procurando toda a fumaça, avançando com sua fera sem hesitar, como se o monstro lhes devesse dinheiro. E eles são brutais com isso, pois facilmente faziam o monstro recuar para uma posição defensiva, o que fez com que seu animal de estimação continuasse na ofensiva. Infelizmente, o Leopardo das Neves foi mais astuto do que o esperado. Ele fingiu um ataque, apenas para se esquivar em uma fração de segundo e criar uma abertura para um ataque direto a Sunian, pegando-a desprevenida e sem tempo para se esquivar. Enquanto isso, o Capitão Ewing permaneceu calmo. Do seu ponto de vista, tudo estava acontecendo lentamente. Ele até teve tempo de se sentir desapontado, pois parecia que os havia superestimado. Esses alunos realmente não tinham experiência e QI de batalha para estarem lutando assim contra uma fera comum. Com isso, ele estava pensando em intervir para encerrar o teste, mas, para sua surpresa, o mais fraco do grupo foi o primeiro a reagir e agir. E ele até fez uma jogada inteligente em cima da hora, aproveitando o tamanho de seu animal de estimação e jogando no caminho de ataque do monstro para defender Sunian. Até mesmo o Capitão Ewing ficou impressionado com esse raciocínio rápido, então parece que ele não precisou intervir por enquanto. E com isso, a tartaruga bloqueou com sucesso os avanços do Leopardo das Neves, salvando completamente Sunian. No entanto, o ataque da besta de nível 5 ainda era poderoso o suficiente para causar algum dano a Shen Feng. Ele ficou surpreso com isso, tendo alocado todos os seus pontos para a defesa e ainda assim sentindo uma dor significativa. Estava claro que eles ainda não tinham força, mas, infelizmente, o ataque também foi suficiente para nocautear seu animal de estimação, destruindo todos os seus bônus defensivos. E como eles compartilhavam a dor, Shen Feng sentiu todo o impacto do ataque, derrubando-o e deixando ofegante no chão. Até mesmo o Capitão Ying ficou pensando, que merda, e retirou sua impressão inicial sobre ele. Enquanto isso, Sunian ficou imediatamente irritada com o que aconteceu com seu companheiro de equipe. Por isso, atacou o Leopardo das Neves enquanto ele ainda estava se recuperando do atordoamento, fazendo um corte profundo em seu corpo que o fez recuar. Mas, para Sunian, isso agora não era nada pessoal. Ela não deixará esse monstro escapar e, por isso, redobrou os ataques, mas o monstro resistente continuou a se esquivar de seus golpes, apesar dos ferimentos. Felizmente, seus outros companheiros de equipe entraram em cena para ajudar. Eles utilizaram as habilidades de seus animais de estimação para complementar um ao outro, usando a habilidade de vento do pássaro para aumentar a velocidade das vinhas do animal de estimação Flor, alcançando o leopardo e impedindo seu movimento. Com o leopardo contido, o animal de estimação de Sunian deu o golpe fatal, cortando facilmente a fera. Os outros ficaram surpresos com a força da fera, pois bastou um golpe para despedaçar o leopardo. No entanto, Sunian permaneceu humilde, dando crédito a quem o merecia, e que seu animal de estimação era orientado para o ataque. Isso é tudo. Ela apenas fez o que deveria fazer, e não poderia ter feito isso sem a ajuda deles, especialmente Shen Feng, que havia sacrificado seu animal de estimação para salvá-la de seu próprio descuido. E dado que levar um golpe completo por um animal de estimação ornamental era muito pior, eles estavam preocupados com o bem-estar de Shen Feng. E como Sunian se sentiu responsável, ela se aproximou dele para ajudá-lo a se levantar, e ele ficou grato pela ajuda. Mas seu corpo doía a cada passo, então ele pediu que ela o deixasse descansar um pouco, o que a fez se sentir mal e, portanto, se desculpou. Mas Shen Feng insistiu para que ela não se culpasse. O que aconteceu foi sua própria decisão e, como o único da equipe com um animal de estimação defensivo, era seu trabalho protegê-los. Inesperadamente, uma notificação do sistema apareceu de repente na visão de Shen Feng. A próxima coisa que ele soube foi que estava dentro do espaço do sistema. Isso foi desencadeado pelo dano físico que ele havia acumulado, que havia progredido para 1%. Ao atingir essa condição, ele receberia pontos de atributo para aumentar seu nível de defesa física e se tornaria imune a certos níveis de efeitos de ataque. Intrigado, ele clicou para obter mais detalhes. Ele descobriu que, se recebesse dano físico completo 100 vezes,
ele se tornaria imune a 20% do dano físico. Se recebesse mais 1000 golpes, isso aumentaria para 30%, e qualquer forma de ataque aplicaria essa redução. Essa era uma ótima notícia. Se esse fosse o caso, sua pequena tartaruga poderia se tornar quase invencível sem subir de nível. No entanto, ele percebeu que enfrentar monstros de alto nível ainda seria perigoso, mesmo com uma redução de 99%. Portanto, ele ainda sentia a necessidade de aumentar sua defesa básica, pois sabia que não deveria ser descuidado. Mas, como esperado, o sistema não decepcionou. Afinal, ele parece ser bastante poderoso. E com isso, ele não pode deixar de sorrir. E Sonia notou seu sorriso repentino e presumiu que havia algo no rosto dela. Então, ela perguntou a ele sobre isso. Mas meu garoto é uma ameaça. Em vez de responder, ele apenas aproveitou a oportunidade para animá-la, dizendo quanto se sentia honrado por lutar ao lado de uma poderosa mestra das feras como ela, o que foi muito eficaz. Ela estava até corando de vermelho, mas ela revelou a ele que não seria tão fácil assim. Ela não é tola, apontando que o que ele acabou de dizer era uma mentira, já que ela mesma sabe que teve um desempenho ruim, e até mesmo seu estado deplorável era uma prova disso. Mas, apesar disso, os outros estavam com inveja de Shen Feng, pois era a primeira vez que viam Sonia expressar tal emoção. Enquanto isso, a capitã Ying se aproximou deles com um sorriso. Para os recém-chegados que tinham acabado de assinar contrato com suas feras há pouco tempo, a exibição deles foi excepcional. Ser capaz de matar um leopardo das neves em tão pouco tempo, seja bloqueando, enredando ou no contra-ataque final, a capacidade de sinergia deles era notável. Esse era o papel de uma equipe. Qualquer um deles lutando sozinho contra o leopardo, mesmo Sun Yan com seu animal de estimação de grau feroz, não teria vencido facilmente a batalha. Muito menos o mataria em 1 minuto. Aprender a usar o trabalho em equipe, a coordenação e a cooperação para derrotar adversários mais fortes era crucial para eles estudarem no próximo período. Isso parecia difícil para os outros, mas ver como Sun Yan havia se livrado do leopardo fez com que não parecesse tão difícil. Mas o capitão Ying rapidamente corrigiu essa ideia, enfatizando que era de fato um desafio. Porque se alguém tivesse cometido um único erro, o leopardo das neves não teria morrido. Mas, de repente, o capitão Ying sentiu outra presença mais uma vez, o que o fez sorrir, pois essa era outra oportunidade para ele testar os alunos. É o segundo desafio dado pela muralha do exército imperial e, por isso, ele incentiva os alunos a aproveitarem o máximo que puderem, o que confundiu os outros alunos, pois eles não tinham a menor ideia do que o capitão estava falando. Mas, assim como antes, o mais perspicaz Sun Yan percebeu o que o capitão estava querendo dizer. Ela se lembrava de ter lido que os monstros de baixo nível geralmente viajavam em grupos, especialmente os carnívoros. Mas o leopardo das neves atacou sozinho, então parece que uma nova espécie de monstro pode estar à frente. E usando sua visão aguçada, Sun Yan escaneou a área e, como ela temia, era um grupo de novos monstros carnívoros prontos para atacá-los com força total. E agora eles tinham que lidar com vários lobos. Enquanto isso, o capitão Ying achava que esse era um bom momento para tomar um drink, já que ele estava ensinando no momento. Então, em sua mente, era melhor deixar que os alunos lidassem com esses monstros problemáticos enquanto ele os acinzentava à parte. E eles podem ter certeza de que ele aproveitará cada momento de seu tempo livre. Como já fazia muito tempo que ele não tinha essa folga, ele os lembrou da importância da união e da cooperação. No entanto, como seu mentor, ele os lembrou da importância da união e da cooperação. Mas antes de tudo isso, eles precisavam desenvolver o coração de um guerreiro corajoso que não teme nenhum inimigo. No entanto, era mais fácil falar do que fazer, pois os outros alunos estavam congelados de medo e incapazes de mover os pés. Para sua surpresa, o mais fraco e mais ferido entre eles, Shen Feng, foi o primeiro a dar um passo à frente. E Sun Yan estava notavelmente preocupada, pedindo que ele voltasse, já que seu ferimento ainda não havia se curado. Mas Shen Feng sabia que ele era o único com uma habilidade defensiva no grupo. Se não fosse ele, quem poderia dar um passo à frente e evitar os danos? Sentindo-se responsável, ele corajosamente seguiu em frente. Essa demonstração de bravura atingiu Sun Yan, fazendo seus olhos brilharem e suas bochechas ficarem vermelhas, e os outros também notaram a súbita mudança de atitude de Shen Feng. Até Lin Xiao corou e o elogiou, o que acabou chocando seu irmão, pois era a primeira vez que ele ouvia sua irmã elogiar alguém. Mas ela nem percebeu o olhar de seu irmão, nem se importou com nada disso, pois seus olhos se fixaram em Shen Feng. Por fim, ela foi inspirada por ele, o que a levou a incentivar os outros a se juntarem à luta. Ela não pode deixar que seu homem lute sozinho na linha de frente. Felizmente, suas palavras romperam o medo deles, e assim, eles imediatamente correram para se juntar a Shen Feng,
que estava aguentando todos os ataques dos lobos. E mesmo que doesse, saber que ele melhoraria à medida que sofresse dano tornava isso emocionante para Shen Feng. Ainda assim, estar na defesa não podia fazer muito, e havia apenas alguns golpes que ele poderia receber. E parecia que seu limite estava prestes a ser atingido quando sua outra perna começou a ceder. Felizmente, graças aos esforços de seus companheiros de equipe, o número de lobos estava diminuindo. Ao ver isso, Shen Feng se sentiu ainda mais responsável por se levantar e continuar lutando até que a onda de monstros se dissipasse completamente. No entanto, Sun Yan pensava o contrário. Ela acreditava que Shen Feng já havia feito o suficiente e pediu que ele deixasse o resto com eles. Mas Shen Feng não estava disposto, acreditando que se ele continuasse atrás deles, ele não cresceria. Com apenas algumas palavras, Sun Yan percebeu que Shen Feng estava lutando uma batalha dentro de si também, e a única coisa que ela poderia fazer para ajudar era apoiá-lo. Então, em vez de insistir que ele descansasse, Sun Yan insistiu que lutassem juntos. Isso fez Shen Feng sorrir, pois era isso que ele queria, ser visto como igual entre seus pares. Com esse entendimento, a luta continuou. Os alunos, carregados de vigor e inspiração recém-descoberta, lutaram ao lado de Qian Feng, defendendo-se dos lobos, e, juntos, permaneceram unidos, prontos para enfrentar qualquer coisa. Alguns momentos depois, a luta terminou com os lobos derrotados e os alunos saíram exaustos. O mais espancado de todos era Qian Feng, que estava sentado embaixo de uma árvore tentando se recuperar, mas ainda assim ele se sentia incrível. Porque, embora a surra não tenha aumentado sua defesa, ele ganhou um efeito de redução de dano. Para sua surpresa, ele também adquiriu uma nova habilidade, que verificou imediatamente. Ela se chamava Contra-Barreira Absoluta, mas ele não conseguiu ler a descrição quando seus companheiros de equipe se aproximaram, pois estavam preocupados com seu bem-estar, e Shen Feng ficou sem palavras, sem saber o que dizer. Era a primeira vez que ele experimentava essa preocupação genuína dos outros. E antes que ele pudesse responder, Sun Yan tirou um frasco do bolso e o entregou a ele. Como transmigrador e domador de asnos falidos, ele não sabia o que era e perguntou sobre isso, ao que Lin Bei explicou com entusiasmo que era uma poção AX7, um item tão caro que ele, brincando, pediu a Shen Feng que dedicasse sua vida a Sun Yan em troca de seu gesto gentil. Isso fez com que Lin Bei levasse uma bronca de sua irmã por fazer tais piadas. Mas agora que estava claro para Shen Feng, ele aceitou com gratidão a poção e expressou sua gratidão. Ele realmente precisava dela, pois sentia que não podia mais andar com os ferimentos que havia sofrido. Mas antes mesmo que ele pudesse tomar a poção, o Capitão Yu-Ying se aproximou deles com um sorriso, pois estava encantado em vê-los todos animados e anunciou que Sun Yan lideraria a equipe de patrulha daqui para frente. Eles não precisavam mais segui-lo. Como haviam aprendido bravura e trabalho em equipe, a próxima coisa que precisavam aprender era ser independentes e fazer seus próprios julgamentos. Para ajudá-los, ele lhes entregou um mapa que marcava uma rota a ser seguida. Mas, inesperadamente, um rugido enorme ecoou pela área, tão poderoso que assustou a todos. Até mesmo o Capitão Yu-Ying foi pego de surpresa. Mas, apesar de sua surpresa, ele permaneceu calmo, sabendo que, como mentor, era essencial manter a compostura. E com essa mentalidade, ele ainda tem a capacidade de acalmar os alunos, dizendo-lhes para não ficarem nervosos, assegurando-lhes que o monstro que ouviram já estava sendo tratado por outra equipe de patrulha. Mas suas palavras pouco fizeram para aliviar a preocupação deles, pois os sons se tornavam cada vez mais caóticos, aumentando a ansiedade. Mas, de repente, o rugido ficou cada vez mais próximo. Antes que percebessem, o monstro estava quase em cima deles, avançando tão ferozmente que até mesmo a equipe de patrulha estava correndo para salvar suas vidas. Era compreensível, pois um golpe da fera poderia facilmente transformá-los em uma pasta vermelha. E era tão poderoso quanto um macaco gelado de grau feroz, e sua aparência só poderia significar uma coisa, que a maré de feras está prestes a começar. Felizmente, os reforços chegaram, tentando afastar a fera o máximo que podiam. Mas, mal sabiam eles que o macaco gelado já estava no nível 40, o que lhe permitia resistir facilmente a cada golpe. O único que sabia disso era Shen Feng, e ele ficou em choque total ao ver isso. E o fato de ser uma besta elementar tornou as coisas ainda piores. E não ajudava o fato de que eles podiam ver inúmeros monstros logo à frente se aproximando deles em um ritmo rápido, aumentando sua angústia. Em resposta, porém, o Capitão Yu-Ying gritou ordens para que todos se reunissem ao seu redor,
preparando-se para iniciar uma retirada. Mas antes de seguir suas ordens, Shen Feng recuperou sua compostura e se certificou de usar a poção. Assim que ele a consumiu completamente, seus ferimentos desapareceram de repente, surpreendendo Shen Feng com a eficácia da poção. Agora curado, Shen Feng perguntou ao capitão qual rota eles deveriam tomar para voltar. O capitão respondeu que eles deveriam pegar a rota pelo portão principal e se mover rapidamente. Com isso, o capitão Ewing chamou seu animal de estimação e iniciou a retirada. Os estudantes tentaram acompanhar, e parecia que eles eram rápidos o suficiente, pois o capitão Ewing podia ver que ninguém estava ficando para trás. Enquanto corriam, Shen Feng aproveitou a oportunidade para verificar as informações da nova habilidade que ele havia obtido recentemente. Para sua surpresa, tratava-se, na verdade, de uma habilidade de controle de grupo e dano, pois permitia que ele provocasse e tirasse o agro do alvo enquanto devolvia 50% do dano ao atacante. Além disso, ela fornecia 70% de proteção contra danos físicos. Juntamente com suas habilidades passivas, era uma habilidade incrivelmente poderosa. Curiosamente, sua ativação exigia que ele falasse mal, o que dava um toque divertido a ela. Pouco tempo depois, eles encontraram outro bando de monstros, mas o leão de cauda vermelha do capitão Ewing foi quem os recebeu de braços abertos, permitindo que o grupo continuasse avançando, pois quanto mais cedo chegassem ao portão da cidade, melhor. Mas algo estava incomodando Sun Yan, então ela perguntou por que os monstros pareciam não esconder mais sua presença, ao que os outros explicaram, citando que o capitão havia mencionado. Tudo isso se devia ao aparecimento repentino de uma fera poderosa, e o fato de já haver monstros tão perto do portão sugeria que a situação lá também não era boa. Isso os preocupou porque, se fosse esse o caso, voltar para o outro lado da muralha seria muito mais difícil do que esperavam. E isso foi estranho, o que levou Lin Xiao a perguntar quanto tempo havia se passado desde que o macaco da neve apareceu. E o membro mais meticuloso, Lin Bei, contou que aproximadamente 20 minutos haviam se passado desde então, o que significava que a verdadeira maré de monstros ainda não deveria ter começado. No entanto, o caos que eles estavam testemunhando sugeriu o contrário, e essa constatação atingiu o moral do grupo. Mas o capitão Ewing não podia deixar que isso acontecesse, por isso, rapidamente os incentivou a não se preocuparem, assegurando-lhes que não deixaria nenhuma das feras se aproximar deles e que ainda tinha controle total da situação. Mas, no fundo, o capitão Ewing sabia que algo anormal estava acontecendo com essa maré de monstros, mas deixou as preocupações de lado, pois sua prioridade era proteger as crianças a todo custo. Enquanto isso, no cenário geral da maré, sob a liderança do macaco da neve, incontáveis insetos voadores se aglomeravam nos céus, enquanto leopardos e lobos da neve avançavam no chão em direção aos portões da cidade. 3 espécies diferentes avançando em direção ao portão era inesperado, e o grupo de Shen Feng só podia se esconder enquanto deixava os monstros passarem. Sun Yan então perguntou à capitã Ewing o que eles deveriam fazer. Ela sabia que, embora esses fossem monstros de grau comum, seria um desafio para os alunos lidarem com um, quanto mais com tanto. Mas o capitão Ewing permaneceu em silêncio como se estivesse pensando no que fazer. Enquanto isso, Shen Feng estava olhando para esses monstros com sua mentalidade de sistema, vendo-os apenas como um buffet de XP que ele poderia cultivar o quanto quisesse. Mas ele não era um tolo. Ele sabia que, com seu nível atual, tentar lidar com todos esses monstros de uma vez significaria a morte certa. Por outro lado, o capitão Ewing ainda estava em silêncio, o que preocupava os alunos. Mas, na verdade, o capitão estava apenas se esforçando ao máximo para ouvir o ambiente ao seu redor, esperando ouvir o retorno de sua fera de estimação. Quando o leão de cauda vermelha finalmente chegou ao topo da montanha, ele se sentiu confiante para lidar com a multidão de feras. Ele sabia que sua fera podia lidar com vários monstros ao mesmo tempo, mas não indefinidamente. Por isso, eles precisavam se mover rapidamente quando o ataque começasse. Enquanto seu animal de estimação se agredia, o capitão Ewing abria caminho para eles, pedindo ao grupo que o acompanhasse. Com o plano explicado, o capitão Ewing e sua fera atacaram os inúmeros monstros à frente. Os alunos seguiram logo atrás, com Shen Feng liderando o caminho. O capitão Ewing habilmente abriu um caminho pelo caos, garantindo que o grupo pudesse avançar com segurança em direção aos portões da cidade, enquanto o Leão Vermelho liberava um ataque de área de efeito ao lado, criando uma grande abertura para os alunos. Mas os monstros eram astutos e se adaptaram às circunstâncias, evitando que o capitão Ewing e seu animal de estimação atacassem as crianças. Felizmente, por já terem lutado contra monstros de grau comum, os alunos estavam preparados. Eles se livraram facilmente de todos os monstros que se aproximaram,
cada um utilizando suas habilidades de mascote ao máximo, fazendo cada movimento valer a pena e desferindo golpes decisivos. E com os alunos se mantendo firmes, o leão teve tempo de eliminar os outros monstros fixados neles. O capitão Ewing então ordenou que os alunos não ficassem presos na luta e continuassem avançando, pois o portão estava apenas algumas dezenas de metros à frente. Para surpresa deles, o Frost Ape também havia se aproximado e agora estava na frente dos portões, ainda furioso e usando todas as habilidades em seu arsenal para romper a parede. E ele não dava sinais de parar, mesmo que seus ataques matassem outros monstros. Mas o exército imperial não ficaria de braços cruzados e deixaria o monstro fazer o que quisesse, especialmente com o General Shu ainda por perto. E, sem qualquer aviso, o General Shu saltou da parede e atacou o macaco gelado, cortando seu braço esquerdo. O macaco sentiu a dor profundamente e se ajoelhou em agonia. Mas isso foi apenas temporário, pois ele revelou sua capacidade de regenerar os membros. Enquanto o macaco se recuperava, o General Shu aproveitou a oportunidade para se juntar ao Capitão Ewing e proteger os alunos. Isso surpreendeu a Capitã Ewing, que perguntou por que o General Shu tinha vindo pessoalmente. Ele lhes disse para parar com essa merda e se concentrar, pois a prioridade deles era proteger as crianças. E com isso claro, ele instruiu Ewing a dar cobertura aos alunos enquanto eles se moviam para o canto da parede, já que ele havia ordenado que as cordas fossem soltas na chegada deles. O Capitão Ewing entendeu rapidamente e garantiu ao General Shu que cuidaria disso. E, em pouco tempo, os alunos chegaram à parede e foram recebidos com cordas, como o General Shu havia prometido. Simultaneamente, o macaco gelado havia se recuperado totalmente de seus ferimentos e estava pronto para retaliar, saltando em direção ao General Shu com toda a sua força. Para sua surpresa, o General Shu não estava planejando lutar sozinho. Ele tinha seu próprio animal de estimação com ele, que atacou do ponto cego do macaco, dando um poderoso soco de sucção que fez o macaco tropeçar alguns passos para trás. Enquanto os estudantes subiam para um lugar seguro, Shen Feng estava observando de lado com admiração, percebendo que a fera do General Shu era na verdade um feroz tigre de olhos azuis de nível 51. A julgar por seus níveis, a batalha parecia estar chegando ao fim. Mas, mesmo com as chances contra ele, o macaco gelado não estava recuando. Ele atacou o tigre sem medo, mas o tigre demonstrou de bom grado o que a diferença de nível realmente significa, esquivando-se sem esforço do ataque. Em seguida, começou a dar um chute para trás. Sun Yan o ajudou a subir mais rápido, o que ele apreciou. Parecia que ele era o último a subir, o que indicava que todos os alunos estavam seguros. Mas eles não podiam baixar a guarda ainda, pois outro uivo surgiu de um monstro diferente. Parece que esse era o monstro que havia tornado a maré atual extremamente caótica, e também é um monstro poderoso, pois tinha a capacidade de exalar uma aura violeta que aumentava a força do macaco gelado, tornando-o ainda mais ameaçador do que já era. Esse acontecimento aumentou a inquietação e a preocupação de todos sobre o que poderia ser esse monstro misterioso. Mas eles não tiveram que esperar muito, pois ele logo se revelou. Era um feroz dente de sabre gelado de nível 42. Sem hesitar, o dente de sabre atacou o tigre de olhos azuis. Mas o tigre gostou das chances, e portanto, apenas deu as boas-vindas ao novo desafiante de frente. Mas, para surpresa de todos, esse dente de sabre em particular é muito astuto e faz a mais desrespeitosa quebra de tornozelo em uma fração de segundo apenas para se aproximar da parede. Isso alarmou a todos instantaneamente. Mesmo assim, o tigre seguiu para impedir os planos do dente de sabre, mas o macaco ainda estava presente, portanto, interveio, derrubando o tigre da parede e jogando-o no chão. Com essa reviravolta, o dente de sabre conseguiu romper as paredes. Até mesmo o General Shu ficou surpreso com esse desenvolvimento repentino, mas não pôde evitar, pois o macaco estava pressionando-os com força. Assim, o dente de sabre avançou livremente sobre as muralhas e seu rugido, por si só, paralisou os soldados do exército imperial e, portanto, os eliminou rapidamente no local, deixando um rastro de sangue. E essa visão causou arrepios nos alunos. Ontem, eles eram apenas estudantes normais, e agora estavam testemunhando inúmeras vidas sendo tiradas diante de seus olhos. Apesar disso, Sun Yan tentou ser corajosa, dizendo a Shen Feng que tudo ficaria bem, mas seus olhos atraíram com o aparecimento de lágrimas. Com isso, Shen Feng percebeu que agora não era hora de ser um covarde. Ele precisava se trancar e proteger seus amigos. Se não o fizesse, Sun Yan e os outros seriam despedaçados. Com essa percepção, Shen Feng decidiu agir como uma isca para dar aos outros algum tempo para escapar. Ele ativou sua nova habilidade, Defesa Absoluta, e zombou do dente de sabre, provocando a fera à sua frente. Isso surpreendeu Sun Yan completamente. Enquanto isso,
O Dente de Sabre foi afetado pela provocação de Shen Feng e o atacou sem hesitação, mordendo a barreira com toda a sua força. A força era tão poderosa que quebrou a barreira em segundo, mas, devido ao efeito da habilidade, 50% do dano foi refletido de volta, fazendo com que o Dente de Sabre recuasse também. E os companheiros de equipe de Shen Feng ficaram em choque. Receber um ataque frontal de uma fera tão poderosa não era pouca coisa. Eles se preocuparam com sua condição e, portanto, correram em seu auxílio. Mas Shen Feng já havia se decidido. Ele sabia que 5 segundos não seriam suficientes para eles escaparem desse monstro. Por isso, ele pediu que eles fossem se salvar. Sonia imediatamente contestou isso, mas os irmãos mais racionais a convenceram a fazer o que Shen Feng pediu. Apesar de sua relutância, Sunian sabia que ficar apenas sobrecarregaria Shen Feng e colocaria os outros em perigo, tornando seu sacrifício inútil. Com isso, ela deu uma olhada em Shen Feng antes de sair com os outros. Agora que ele podia ver os outros fugindo, Shen Feng se preparou, esperando que sua defesa absoluta fosse suficiente para bloquear os ataques do Dente de Sabre e ganhar tempo para que os reforços chegassem. Mas parecia que ele ficaria esperando por um tempo, pois o exército estava preocupado em lidar com inúmeros insetos voadores que tentavam romper a muralha. Alguns segundos depois, recuperando-se do atordoamento, o Dente de Sabre gelado emitiu um brilho roxo, fortalecendo-se e ampliando seu corpo físico. Com a repentina mudança de eventos, Shen Feng olhou para seu irmão Tartaruga, como se estivesse se desculpando por fazê-lo passar por isso, mas não havia nada que pudessem fazer agora, pois o Dente de Sabre atacou para matar e Shen Feng tentou bloqueá-lo novamente. No entanto, o poder da ferra dobrou, quebrando completamente sua barreira em um instante, e, apesar de receber 50% de seu próprio dano, o Dente de Sabre permaneceu forte. Sua durabilidade aparentemente melhorou. Em contraste, a vida de Shen Feng estava se esgotando a cada golpe. O único benefício era que o alvo ficava atordoado por 5 segundos. Ao mesmo tempo, a situação em frente à parede também estava mudando, já que o macaco gelado estava sendo espancado à torto e à direito e, com a abertura que fizeram, ambos separaram o braço do corpo. Mas eles não pararam por aí, pois o tigre usou seu movimento especial para tirar o coração do macaco da existência. E como se isso não bastasse, o general Shu saiu para garantir que essa fera se calasse de vez, enfiando sua lança profundamente no corpo do macaco e, com o macaco da neve derrotado, a onda de monstros que o macaco liderava começou a vacilar, dando ao exército imperial a vantagem. Mas o outro chefe, o Dente de Sabre gelado, ainda estava vivo e pronto para lutar. E como era muito astuto para seu próprio bem-estar, alguma merda do tipo Maharaga estava acontecendo, pois agora estava tentando se adaptar à habilidade absoluta de Shen Feng e, portanto, desbloqueou uma nova habilidade que lhe permite usar seu poder de gelo para criar uma armadura e envolvê-la em seu corpo. E com isso, ele estava pronto para enfrentar Shen Feng, enquanto Shen Feng estava completamente cansado e mal conseguia ficar de pé. No entanto, ele ativou sua defesa absoluta para enfrentar a fera no meio do caminho. Até mesmo seu animal de estimação se preparou para o impacto, sabendo que esse era um desafio completamente diferente. E, como esperado, a barreira de Shen Feng se rompeu e o Dente de Sabre recebeu 50% de dano. Mas com sua armadura de gelo, o monstro negou parte do dano e a duração do atordoamento foi drasticamente reduzida. Com isso, o Dente de Sabre rapidamente recuperou sua capacidade de atacar Shen Feng, e ao vê-la tão perto, Shen Feng sabia que estava tudo acabado. Ele nem tinha se levantado ainda, mas essa cadela já estava pronta para devorá-lo. Mas quando toda a esperança parecia perdida, um poderoso domador chegou para ajudar Shen Feng. Acompanhado por uma fera formidável, o domador emitiu um comando e o leão do tipo elétrico carregou sua habilidade. Em um instante, um relâmpago subiu pelos céus e caiu sobre o Dente de Sabre, interrompendo completamente seu avanço e destruindo toda a sua defesa. E o impacto foi tão intenso que rachaduras de relâmpagos apareceram nos olhos do Dente de Sabre, rompendo suas entranhas. E, quando se deram conta, a fera era um churrasco carbonizado. E com essa intervenção decisiva, a maré da batalha finalmente terminou. Shen Feng ainda estava em choque com a visão diante dele. Momentos atrás, essa fera era poderosa e implacável, atacando-o com uma ferocidade que o deixou lutando para se defender. Mas agora ela jazia sem vida à sua frente, derrotada com um único movimento. Tal façanha só poderia ser realizada por um verdadeiro especialista. Shen Feng se virou para a origem do ataque e viu um velho em pé no topo da parede com seu animal de estimação. A curiosidade aumentou. Ele se perguntou quem era esse misterioso domador. Sua pergunta foi logo respondida pela comoção entre os soldados, que ficaram em choque ao ver o general Shu na linha de frente com seu leão do trovão.
trovão. Shen Feng percebeu rapidamente que essa fera era incrivelmente poderosa, já no nível de cristal do vazio. Apesar da visão inspiradora, Shen Feng estava exausto demais para se importar. Ele não conseguia acreditar porque esses indivíduos poderosos sempre pareciam aparecer no último minuto. Como se estivessem em algum tipo de filme, ele teria apreciado a intervenção oportuna deles, considerando que ele quase perdeu a vida. E assim, mesmo quando o sistema exibiu uma nova notificação, Shen Feng a ignorou, muito cansado para prestar atenção. Tudo o que ele queria era um momento para descansar depois de tudo que havia passado. A exaustão e o alívio tomaram conta dele, tornando difícil processar qualquer coisa além do fato de que ele havia sobrevivido. Nesse meio tempo, o sol havia nascido, significando o amanhecer de um novo dia. Com a morte das duas feras ferozes, os monstros finalmente começaram a se retirar. A vitória estava do lado dos humanos, pelo menos por enquanto. E o Chunin poderia dizer que grande parte desse sucesso poderia ser atribuída a um indivíduo inesperado, o garoto deitado em cima da parede. E assim, ele observou Shen Feng, ponderando como esse estudante peculiar conseguiu sobreviver. E com base no animal de estimação de Shen Feng, havia duas possibilidades que ele considerou. Ou a tartaruga era muito mais forte do que parecia, ou tinha desbloqueado uma habilidade especial durante a batalha. Qualquer que fosse a verdade, estava claro que o garoto e seu animal de estimação formavam um tanque formidável, capaz de resistir a vários ataques de uma fera muito mais forte do que eles. Esse feito impressionante deixou uma impressão duradoura no general. De repente, Sun Yan e os outros entraram pela porta, preocupados com a condição de Shen Feng. Isso fez com que Shen Feng tentasse se sentar para aliviar a preocupação deles, mas seus amigos não conseguiram se conter e o abraçaram, aliviados por verem que ele ainda estava vivo. Comicamente, isso fez com que ele cuspisse sangue devido aos seus ferimentos, mas eles não perceberam, pois estavam chorando, pedindo desculpas por serem tão impotentes e incapazes de fornecer muita ajuda. No entanto, Shen Feng sorriu, feliz por eles se preocuparem tanto com ele. Ele lhes assegurou que estava bem, apesar de estar claro que estava em um estado deplorável. Ainda assim, Sun Yan não pode deixar de tremer, pois se sentia irritada consigo mesma por deixar que tal coisa acontecesse com ele. Mas ficar presa a essa frustração não ajudaria Shen Feng a se recuperar, então ela deixou de lado seus sentimentos e estava prestes a chamar o médico. Mas antes que ela pudesse, o general Shu apareceu inesperadamente, fazendo com que todos se curvassem em respeito. Então Xun Tin tirou algo de seu bolso, uma poção para ajudar Shen Feng a se recuperar de seus ferimentos, o que Shen Feng agradeceu. Mas, de acordo com Lin Bei, ele tem que ser mais grato do que isso, pois essa poção não é simples. Era a poção de aprimoramento TR que acabará de chegar ao mercado, um item muito raro e caro. Essa observação rendeu a Lin Bei outra bronca de sua irmã por fazer comentários tão estúpidos. No final, Shen Feng bebeu a poção e ficou surpreso com seus efeitos. A reação de Lin Bei não foi exagerada. Essa poção funcionou mais rápido do que a poção AX7 e até mesmo seu animal de estimação se sentiu revigorado. Com sua condição melhorando rapidamente, o general Shu se aproximou dele e perguntou se ele queria se tornar um guerreiro da linha de frente no Distrito Norte. Essa oferta surpreendeu a todos. Até mesmo os soldados não conseguiram conter a empolgação. O fato de ser convidado pessoalmente por um oficial era uma honra significativa, mas ser convidado pelo próprio general Shu, um dos 12 famosos generais da Aliança Oriental, era ainda melhor. Os 12 bravos generais eram os protetores da Aliança Oriental, garantindo que os monstros nunca invadissem as paredes resistentes. Esse convite pessoal indicava que Shen Feng era realmente excepcional, mas Shen Feng não estava acostumado a ser o centro das atenções, tornando a situação um pouco estranha para ele. Apesar disso, ele sabia que não podia deixar seus sentimentos atrapalharem seu futuro, e, a julgar pela reação de todos, o general Shu não era muito importante, então Shen Feng considerou seriamente a oferta. Mas viver no exército significaria enfrentar monstros todos os dias e enfrentar ondas de monstros de frente. Era uma dificuldade que ele preferia evitar, especialmente quando sua principal habilidade era a defesa absoluta. No entanto, a oportunidade era significativa demais para ser descartada sem uma reflexão cuidadosa. Depois de pensar muito bem, Shen Feng se aproximou do general Shunan e expressou o quanto estava honrado em receber o convite, mas teve que recusar respeitosamente por enquanto. Compreensivo e atencioso,
O general Shunan não insistiu em uma explicação. Em vez disso, ele simplesmente pulou das paredes de volta para o campo de batalha, onde viu que seus soldados ainda estavam lutando para acabar com os monstros restantes que tentavam escapar. E assim, ele rapidamente os ajudou, eletrocutando tudo que estava à vista. E pode ter parecido que ele estava expressando frustração com a decisão de Shen Feng, mas, na verdade, ele só queria encerrar as coisas de forma eficiente, pois era um homem ocupado. Afinal, uma vez que o campo de batalha estava sob controle, o general Shunan perguntou ao general Shu sobre a extensão dos danos da onda atual, e o general Shu teve o prazer de informar que eles tiveram sorte desta vez. Em comparação com as ondas anteriores, a contagem de baixas foi relativamente baixa e ele atribuiu esse sucesso ao estudante Shen Feng, afirmando que, sem ele, as baixas teriam sido muito piores. E o general Shunan concorda com essa afirmação, reconhecendo Shen Feng como um talento promissor. No entanto, ele entendeu que tê-lo sob seu comando não era possível por enquanto. Com isso, o general Shu percebeu que Shen Feng deve ser muito especial para atrair a atenção de Shunan, que explicou que Shen Feng não é comum, pois viu o animal de estimação com o qual ele estava, que parecia bastante comum, uma besta ornamental na melhor das hipóteses. Apesar disso, Shen Feng havia resistido sozinho ao ataque do Dente de Sabre, um feito notável, e ter Shen Feng definitivamente fortaleceria a fortaleza, sinalizando o surgimento de outra estrela em ascensão na Aliança Oriental. No entanto, havia também uma preocupação crescente. A frequência das ondas de monstros estava aumentando. Isso significava que eles precisavam ser mais vigilantes e obter toda a ajuda possível, especialmente porque parecia ser a calmaria antes da tempestade. Além disso, alguns anciãos da Aliança estavam reclamando ultimamente sobre áreas proibidas específicas, rotulando-as como problemáticas. Isso acrescentou outra camada de complexidade aos preparativos e estratégias. Os generais sabiam que tinham que lidar com essas preocupações. Enquanto isso, Lin Bei perguntou a Shen Feng o que estava passando por sua mente quando ele recusou a oferta do general Shunan Tian, e sua irmã compartilhava a mesma curiosidade. Como o general Shunan ocupava uma posição de destaque na aliança, até Sunian questionou Shen Feng, observando que sua família também tinha grande respeito pelo general Shunan. Vendo a curiosidade deles, Shen Feng explicou suas razões. Ele recusou a oferta porque seu animal de estimação era muito pequeno e de grau ornamental. Ele temia que eles não fossem capazes de suportar o ambiente hostil e só voltaria quando eles estivessem prontos. Mas seus amigos acreditavam que ele era forte o suficiente agora e o incentivaram a reconsiderar a oportunidade. Apesar do incentivo deles, Shen Feng já havia se decidido e não iria mudar de ideia. Felizmente para ele, o capitão Yuing apareceu para checá-los, perguntando se estavam bem. Todos suspiraram, percebendo que ele estava um pouco atrasado, mas Shen Feng estava feliz que o assunto tivesse mudado. O foco mudou, permitindo que ele se aliviasse um pouco das perguntas deles. Lin Bei, então, acusou de brincadeira o capitão Yuing de ser preguiçoso, já que ele estava na frente deles em vez de eliminar a onda de monstros. Isso fez com que sua irmã o repreendesse mais uma vez por fazer tais piadas. Mas o capitão Yuing não se importou, pois estava mais feliz por ver que eles estavam seguros. Ele também os informou que o general Shu estava esperando por eles. Em pouco tempo, eles se encontraram com o general HSU. Em vez de parabenizar os alunos, ele compartilhou uma dura verdade. Mais de 300 vidas haviam morrido. Eles lutaram bravamente, mas o custo foi alto. Essa revelação trouxe os alunos de volta à dura realidade do mundo em que viviam. Ao ver suas reações, o general HSU concluiu que eles ainda não estavam prontos para enfrentar realidades tão duras. Assim, ele ordenou que partissem por enquanto e retornassem quando tivessem a determinação de enfrentar a guerra e suas consequências. Quando ele terminou de falar, um grande pássaro espiritual desceu na hora certa, enquanto o professor os aguardava no topo. E assim, os alunos subiram uma escada para embarcar no pássaro. Enquanto subiam, Shen Feng teve um momento de realização. Quando chegou, ele não se importava com nada e só queria viver o mais despreocupado possível. Mas agora, depois de se conectar com os outros e testemunhar em primeira mão que ele e sua pequena fera de estimação podem fazer algumas coisas milagrosas, tudo mudou. Com essa mudança, Shen Feng decidiu melhorar o máximo e o mais rápido que pudesse. Mas antes disso, ele precisava de uma boa noite de descanso para enfrentar os desafios futuros com capacidade total. Quando o dia seguinte chegou, Shen Feng e seu animal de estimação se levantaram da cama de forma desajeitada, ainda sentindo o peso de sua última luta. Apesar disso, ele fez questão de se preparar. Então,
Ele se levantou e pegou qualquer comida disponível em seu apartamento e comeu com seu animal de estimação. Enquanto comia, Shen Feng olhou para sua tartaruguinha fofa, maravilhado com o quão incrível ela era, apesar de seu pequeno tamanho. E então decidiu que era o melhor momento para batizá-la, dando-lhe o nome de Kanshi. Isso significa sua importância como seu próprio irmãozinho tartaruga. A tartaruga parecia gostar do nome, pois seus olhos brilhavam com aprovação. Com isso resolvido, Shen Feng lembrou que o sistema tinha algumas notificações. Ele as verificou e viu que sua tartaruga havia subido de nível para 6, o que era impressionante, considerando que apenas um dia havia se passado. A questão agora era como continuar subindo de nível. Ele não podia simplesmente voltar para as muralhas do norte. De repente, uma ideia lhe veio à mente. Alguns momentos depois, Shen Feng se viu dentro da biblioteca da Cidade da Aliança e teve a sorte de encontrar alguns livros raros sobre tartarugas espirituais. Isso ampliou seu conhecimento sobre como aumentar o nível de seu animal de estimação. No entanto, todas as informações apontavam para a mesma conclusão. Ele precisava enfrentar desafios de monstros ou animais de estimação do mesmo nível ou superior. Ele estava confiante nessa informação, pois derrotar monstros de nível mais alto antes havia ajudado ele e seu animal de estimação a atingir o nível 6 rapidamente. Mas essa informação não era suficiente, pois ele ainda precisava encontrar um local adequado para elevar o nível do animal de estimação. Enquanto sua mente estava ocupada, o irmão tartaruga notou algo peculiar dentro do livro que Shen Feng estava lendo, levando-o a tirá-lo, revelando ser um panfleto de algum tipo, o que deixou Shen Feng encantado, pois esse era o lugar perfeito para eles começarem sua jornada. No dia seguinte, no centro da Cidade da Aliança, a chuva caía sem parar. Enquanto Shen Feng estava vestido com uma roupa nova, tentando ao máximo evitar ser reconhecido para proteger Turtlebru dos astutos ladrões de animais de estimação no mercado negro, ele permaneceu em alerta máximo e se certificou de permanecer vigilante. Sabendo que suas conquistas no Distrito Norte haviam sido divulgadas, depois de mais alguns passos, ele chegou à frente da Associação de Aventureiros da Aliança e entrou no movimentado estabelecimento. Esse lugar era cheio de pessoas e conhecido por ser um ponto de encontro de caçadores formidáveis, pois não era apenas um lugar para se tornar mais forte, mas também um lugar para obter recursos valiosos para os treinadores. Shen Feng foi direto para a recepcionista, que o cumprimentou com um sorriso e se apresentou como Nana. Mas o meu garoto Shen Feng está em um nível totalmente diferente. Ele pode não ter o melhor nível de espírito, mas fez questão de maximizar seu carisma, fazendo com que a recepcionista se apaixonasse por ele à primeira vista, mesmo com uma máscara. E com isso, a entrada na associação foi tranquila. Ele apresentou o seu documento de identidade, e Nana rapidamente preencheu sua solicitação. Mas então ela ofegou como se tivesse visto um fantasma. Ela ficou chocada ao ver que esse cara bonito só tinha uma tartaruguinha de nível 6 como sua besta espiritual. E todos que ouviram isso riram histericamente, incapazes de acreditar que alguém tão fraco se juntaria à associação. E Shen Feng achou isso rude e perguntou a Nana se havia algum problema, ao que ela esclareceu que não havia nenhum, apenas que era incomum. Com isso, eles prosseguiram com o processo de inscrição, que exigia que ele mostrasse seu animal de estimação. E assim, Shen Feng colocou o irmão tartaruga na frente de Nana, que o inspecionou atentamente de todos os ângulos. Depois de examiná-lo, ela concluiu que ele era qualificado e lhe entregou um formulário com termos e condições para assinar. Shen Feng assinou sem hesitar, já que ninguém realmente lê isso. Com sua inscrição concluída, ele recebeu um crachá de identidade e o nome de código Sombra Gélida, que ele poderia usar para acessar o site deles. Além disso, agora ele pode verificar as missões no quadro de missões, que oferece diferentes recompensas, desde que seu animal de estimação atenda aos requisitos de nível. Isso empolga os dois, pois eles podem começar oficialmente sua jornada para se tornarem mais fortes, e por isso, ficaram imediatamente animados para conseguir uma nova missão o mais rápido possível. Mas parece que eles chamaram a atenção de uma figura misteriosa de manto que revelou um sorriso. Achei Shen Feng e seu animal de estimação interessantes. Ele é um amigo ou um inimigo? Suas intenções permaneciam desconhecidas. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.